Olá, pessoal. Vamos lá na nossa segunda parte falando sobre sistema circulatório. Então vamos lá, o que nós vamos estudar nessa aula de hoje? Primeiro, vamos lá, abra o livro de vocês, se você estiver com o livro didático, lá na página 57, para a gente ir acompanhando o que a gente vai falar na aula de hoje. Olha só, e começo falando sobre o seguinte, olha, a circulação do sangue, ela se divide em duas, tá? Então vamos começar primeiro falando da circulação sistêmica e depois vamos falar sobre a circulação pulmonar, tá? Bom, a circulação sistêmica é o seguinte, ó, duas das funções do sistema circulatório são, ó, levar o oxigênio que você está retirando do ar, né, até os tecidos e remover deles o quê? O gás carbônico. O gás carbônico é um gás que é prejudicial à saúde. Então tem essas duas funções. Então vamos entender o seguinte: o sangue, quando você é uma pessoa saudável, quando você expira, você enche os pulmões de gás oxigênio. Então você está alimentando o seu sangue com gás oxigênio. Consequentemente, o seu corpo ele tem que estar pobre, né? Pobre em quê? Em gás carbônico. Para quê? Para que o seu organismo esteja saudável, tá? E é bombeando para o coração por meio de artérias denominadas aorta. Então, a aorta, ela bombeia, tá? O sangue para todo o corpo. E esse sangue ele está rico em quê? Rico em oxigênio e pobre em gás carbônico, tá? É, é a mais larga das artérias do corpo humano. Então, a artéria aorta é a mais larga de todas. Ela mede cerca de 2,5 centímetros, tá? Então, ela é bem larga, por onde passa bastante sangue. Essa artéria, por exemplo, ela sai do coração e ela bombeia até para os membros inferiores, para sua perna, sua coxa. Então, por exemplo, se uma pessoa leva uma facada, por exemplo, na coxa e ela cortar, né, romper essa artéria aorta, ela pode vir a falecer em poucos minutos. Por quê? Porque ela vai estar jorrando muito sangue do corpo, tá? Esse sangue percorre na sequência as artérias menores. Então, a artéria maior é a aorta, cerca de 2,5 centímetros. Depois ela vai distribuir esse sangue para artérias bem menores. Essas artérias menores são chamadas de arteriolas e capilares. Arteriolas são artérias menores e capilares são artérias menores ainda. São bem fininhas, igual um fio de cabelo, tá? Ao passar pelos capilares, que são essas artérias bem pequenininhas, o sangue deixa o gás oxigênio nas células do corpo. Então, ó, você expira o oxigênio e ela vai para o sangue, a artéria aorta, que ela é bem grossa, né, bem forte, bem musculosa, ela manda esse sangue cheio de oxigênio para o corpo e ele é distribuído entre as artérias menores, chamadas de arteriolas, e outras menores ainda, chamadas de capilares. Nesse processo, é liberado esse gás oxigênio para nutrir as células do seu corpo. E recebe, em troca, o gás carbônico, que é a substância nociva ao seu corpo. Então, é uma troca. Você entrega o gás oxigênio para nutrir as células e ela devolve para você esse gás carbônico. Assim, ao chegar às vênulas são veias longas. Lembrando que, pessoal, que artérias e veias são diferentes. Artérias, elas liberam o sangue do coração para o corpo. E as vênulas, que são veias longas e grossas e fortes, elas devolvem esse sangue. O sangue está pobre em oxigênio, por quê? Porque quando chega nas vênulas, o seu corpo já pegou todo o oxigênio que você respirou, né, inspirou e devolveu para as vênulas um monte de gás carbônico, tá? Então ela ficou pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, tá? Quando chega nas vênulas, né, que são esses vasos bem largos, o sangue vai para as veias, que são, logicamente, né, um sistema sanguíneo, né, os vasos sanguíneos menores. E por elas retoma ao coração, completando o trajeto denominado circulação sistêmica. Ou seja, tem esse nome de sistêmica porque o sangue ele vai passar por todo o trajeto do corpo. Ele percorre todo o sistema do corpo, o sistema digestório, o esquelético, o muscular,
o nervoso, o linfático, todo, o urinário, todo o sistema do corpo, esse sangue passa, tá? Então vamos lá. O sangue sai do coração cheio de oxigênio, tá? Quando ele chega nas vênulas, que são as veias, ele já está cheio de gás carbônico, ou seja, no trajeto ele libera o oxigênio para as células, pega o gás carbônico, que são substâncias nocivas ao corpo, e devolve para as veias. E as veias faz o quê? Pega esse sangue cheio de gás carbônico e devolve lá para o pulmão. Olha só aqui no nosso esquema. Então aqui a gente tem, ó, a artéria aorta, ela tá pegando o sangue vermelhinho aqui, ó, cheinho de oxigênio, sangue rico em oxigênio. E ela vai expulsa do coração, a setinha indicando aqui, ó, tá expulsando o sangue do coração para todo o corpo, tá bom? Aí quando essa artéria aorta, que é uma artéria mais grossa, levando esse sangue cheio de oxigênio, chega aqui, ó, nos capilares, que estão veias bem pequenininhas, bem fininhas, ela vai liberar aqui, ó, nesse campo, e nesse campo ela vai liberar o oxigênio para o corpo, para nutrir as células. Consequentemente, há uma troca, né? O oxigênio fica no corpo e, ao mesmo tempo, elimina gás carbônico nas veias, nas venosas. Venosas são veias grossas do tamanho da aorta. Essas veias, elas ficam cheias de gás carbônico. Ó, sangue pobre em gás oxigênio e rico em gás carbônico. E essas veias pegam esse sangue que está cheinha de gás carbônico e devolve para o coração fazer o processo. Tá bom? Então, esse sistema é chamado de sistema de circulação sistêmica, porque passa por todo o organismo do corpo humano, tá? Bom, aí vem a circulação pulmonar. Qual é a diferença? É que agora é o processo inverso, ó. Quando esse sangue chega lá pobre em oxigênio, então quer dizer que ele está rico em gás carbônico, ou seja, ele está rico em substâncias prejudiciais à saúde. Então o que que ele faz na circulação pulmonar? Quando chega ao coração esse sangue cheio de gás carbônico, ele é bombeado direto para os pulmões. Ah, para quê, professor? Porque é lá nos pulmões que ele faz a troca. Ele joga o gás carbônico na respiração. Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Ele joga para fora o gás carbônico na expiração, tá? E você puxa do ar o que? O gás oxigênio. Então o coração ele pega o sangue cheio de gás carbônico, joga para os pulmões e lá nos pulmões há uma troca. Ele pega o ar que você está inspirando, cheio de oxigênio, e você expira, joga para fora todo esse gás carbônico que veio do sangue. Esse novo trajeto denomina-se circulação pulmonar. Vamos ver aqui no esquema? Olha só. Você está recebendo em azul aqui, ó, você está recebendo em azul um monte de sangue cheio de gás carbônico. Ele faz o quê? Joga lá no pulmão, tá? Aqui, ó, bem aqui, ó, no pulmão direito e esquerdo, lá nas veias mais fininhas, lá nos capilares pulmonares, e aqui há uma troca. Ele troca esse gás carbônico para você jogar para fora do corpo através da respiração e você inspira o oxigênio, que vai nutrir de novo o sangue, e esse ciclo se repete assim várias e várias vezes para manter você vivo, ok? Vamos ler aqui o que eu coloquei, ó. O fluxo de sangue se divide entre os dois pulmões pelas artérias, então divide aqui entre os dois pulmões. Cada uma dessas duas artérias se ramifica em vasos sanguíneos cada vez mais finos, que são os capilares. A gente falou aí no slide anterior do pulmão, no qual ocorrem as trocas gasosas, ou seja, o gás oxigênio do ar inspirado passa para o sangue e o gás carbônico que o coração recebeu, né, passa para o ar e você expira, ou seja, você joga esse ar para fora do corpo, tá bom? E isso é feito é, o tempo todo para se manter vivo. Por isso que em lugares onde tem muitas árvores, muito verde, casas que tem muitas plantas, o ar ele é mais puro, porque a planta ela recebe esse gás carbônico que você joga na expiração e transforma esse gás carbônico em oxigênio no ar, para você inspirar novamente e nutrir suas células.
Por isso que é tão importante assim manter a natureza e manter plantas próximos, né, do seu ambiente onde você mora, onde você vive, onde você frequenta. Continuando, frequência cardíaca e eletrocardiograma. No livro fala o seguinte, né? Uma das maneiras de medir a frequência cardíaca é utilizar a própria mão, ou seja, você localiza a artéria, normalmente ela fica no pescoço do lado direito ou no pulso, e você mede o pulso em um relógio. Aí você vai contar quantas vezes ele pulsa em 1 minuto, para você perceber se a sua pulsação está boa. Lembrando que a pulsação é só nas artérias porque ela tem muitos músculos, então você consegue perceber essas artérias pulsando, fazendo com que o seu sangue circule pelo corpo. Você não consegue ver isso já nas veias, né? Que a musculatura das veias são muito sensíveis e quase imperceptíveis, tá? A pulsação indica a frequência cardíaca, ou seja, o número de batimentos que o coração bate por minuto. Em uma pessoa saudável, ela varia entre 60 batimentos por minuto até 80. E esses batimentos, se eles aumentarem, é por conta de atividade física, ou por uma doença, ou por uma emoção, por um susto. Aí essa frequência pode aumentar. E se ela diminuir, né, é causado também por algum problema de saúde, tá bom? Ó, para detectar a presença de distúrbios cardíacos, os médicos não conseguem verificar isso usando as mãos, né, para medir essa pulsação. Então, eles usam um aparelho chamado eletrocardiograma. Esse aparelho, ele é um registro num papelzinho, né, um risquinho no papel, e ele mede a atividade elétrica do coração. Então, o médico ele vai ver nessa atividade elétrica, que são esses risquinhos, se o seu coração está batendo de maneira correta, se ele está bombeando o sangue corretamente, se a sua pulsação está ok. Então, é através desse exame chamado de eletrocardiograma, ok? É, então, olha só. Dentro da circulação sanguínea existe a coagulação do sangue. Essa coagulação ela é muito importante. Então vamos falar aqui um pouquinho dela rapidamente. Ó, um ferimento que provocasse lesão na parede dos vasos sanguíneos, ou seja, quando você corta o dedo, corta a pele, ela poderia ser fatal se não fosse a capacidade do nosso organismo em estancar rapidamente essa perda de sangue. Como é que ela faz isso? Vamos entender. Quando você corta o dedo, as plaquetas que estão no sangue, ou fragmentos celulares, né, presentes no sangue, ela tem um importante papel no processo denominado coagulação. O que que essas plaquetas fazem? Elas rapidamente jogam uma substância no sangue, tá, que faz com que o sangue fique mais viscoso e pastoso e ele seque rapidamente, fazendo com que aquele fluxo de sangue que está saindo do seu corpo pare de sair e ele veda aquele corte rapidamente. Por isso que é importante você pôr uma compressa, amarrar o ferimento com força, para que essa capacidade dessas plaquetas consiga vedar o seu corte rapidamente. Isso já não acontece, por exemplo, quando a pessoa tem diabetes, por exemplo. A pessoa que tem diabetes tem uma deficiência nessas plaquetas de coagulação. Por isso que a pessoa que tem diabetes, ela tem uma fraca capacidade de estancar o sangue. Então, seus ferimentos normalmente eles ficam mais tempo, levam mais tempo para ser curados, né? Então vamos entender um pouquinho como é que funciona essa coagulação usando esse desenho que está lá no livro de vocês, tá? Então olha só, na etapa um, que é essa etapa aqui, ó, algumas plaquetas pessoal, tem no sangue humano, ela toma um contato com a parede dos vasos sanguíneos lesionado e forma uma viscosidade, ó. Então aqui eu tenho um corte, certo? Então aqui eu tenho os glóbulos vermelhos e tenho as plaquetas, que são essas coisinhas amarelas aqui, ó. Quando você corta, o que que acontece? Essas plaquetas, elas vão direto para o corte, onde você lesionou, e nesse corte aqui, ó, ela cria uma viscosidade, que faz com que o sangue pare de sair por esse corte, tá? Essas plaquetas, por sua vez, liberam no sangue substâncias que fazem outras plaquetas também incharem, ou seja, ficarem grandes e pegajosas. Então elas se incham e unem uma na outra, estancando aqui o sangue. É o que mostra aqui na figura 2, ó.
As plaquetas se acumulam bem lá no corte, onde você cortou a pele, né? E ela para o fluxo sanguíneo aqui, ó, faz com que o sangue não saia por essa região. É onde o sangue ele coagula e ele seca ali na saidinha do seu machucado, certo? Bom, as plaquetas que participam do processo de coagulação também liberam no sangue substâncias que fazem com que uma proteína dissolvida no plasma, vocês lembram o que é plasma, né? Plasma é aquela parte amarelada do sangue, depois que você faz um processo de tirar a parte vermelha do sangue, fica uma parte amarelada, chamada de plasma. Essa substância, essa proteína liberada pelas plaquetas são chamadas de fibrinogênio, ou seja, esse fibrinogênio ele é uma fibra que adere a essas plaquetas para poder proteger as laterais da lesão. Olha aqui na figura 3, ó. Tá aqui, ó. Acúmulo de fibras. Ela cria uma fibra para poder aderir a essas plaquetas, para que, com o passar do tempo, essas fibras, ela une uma pele na outra, onde foi cortada a pele. Aí essa pele, ela consegue grudar novamente nessas fibras, transformando essa lesão de novo em uma circulação perfeita, ok? É assim que funciona. Com isso, completa o processo de coagulação do sangue, ok? Vamos ver aqui algum resuminho então da aula de hoje e algumas curiosidades. Primeiro, a circulação sistêmica que a gente acabou de falar, ela é o quê? É quando o sangue sai do coração, passa por todo o corpo e volta para o coração. Ó, sai do coração levando oxigênio, ó, levando oxigênio. O que mais? Ela leva oxigênio, passa por todo o corpo e volta cheia de gás carbônico. Cheia de gás carbônico, certo? E a circulação pulmonar faz o contrário. Pega esse gás carbônico, né? Joga para o pulmão e aqui no pulmão há uma troca do gás carbônico pelo nosso oxigênio. E esse oxigênio volta novamente para o meu coração, ok? Então isso é circulação pulmonar. Frequência cardíaca é o número de vezes que o coração bate por minuto. Ele pode ser medido com a mão ou por uma máquina, né? Como eu falei anteriormente. Pressão arterial, uma curiosidade, ó. O que é uma pressão arterial? É a pressão que o sangue exerce nas paredes das artérias. Ou seja, o que é uma pressão arterial? Uma artéria, ela tem que ter o fluxo livre. Quando você ingere muita gordura, não faz atividade física, enfim, come alimentos não saudáveis, ela vai criar aqui, ó, uma gordura dentro dessas artérias. E essas gorduras faz com que o sangue tenha dificuldade em passar por aqui, ó. Tenha dificuldade em passar. Aí faz com que o sangue faça muita força para poder passar dentro dessas artérias. Isso faz o quê? Um aumento da pressão nas paredes dessas artérias, tá? E o que é uma hipertensão? É a pressão arterial acima do normal, ou seja, quando ela pressiona as paredes, o sangue flui, com dificuldade mais flui, mas quando ela não consegue fluir de maneira fácil, há um problema, que é a chamada de hipertensão, é porque o seu corpo ele não consegue mais liberar essas artérias, o fluxo de maneira normal. Ela vai ter sempre um caminho mais dificultoso, né? Ou seja, o sangue vai ter mais dificuldade de passar por essas artérias. Aí é o que nós chamamos de hipertensão, ou a famosa pressão alta. A gente conhece, né, popularmente como pressão alta. Aí as pessoas que têm esse problema é porque as suas artérias já estão com a fibrose e elas não voltam mais ao normal. Aí para isso ela vai ter que tomar remédio, né, para a vida inteira, para que nunca aconteça o quê? Dessas artérias entupir e você morrer, né, infartado ou com problema de AVC, em problemas que envolvem a circulação, tá? E a última curiosidade é a trombose. Bom, o que seria essa trombose? A trombose é o seguinte, é quando o coágulo sanguíneo não é formado fora das artérias, das veias, ela é formada dentro. Se tiver um coágulo de sangue, ó, dentro de uma veia, tem aqui a veia e aqui criou-se um coágulo, tá?
cria-se um coágulo de sangue. Esse coágulo, quando ele não é tratado, ele vai aumentar cada vez mais e ele pode entupir essa veia. Se ele entupir essa veia, o sangue ele não passa mais. Aí, se ele não passa, ele vai entrar com uma dificuldade de passar, então ele vai ficar acumulado aqui e esse sangue ele vai coagular cada vez mais até que esse membro onde está essa circulação perca a eficácia. Esse coágulo de sangue denomina-se trombo, tá? Esse coágulo chama trombo. Diz que é uma pessoa que está com trombose. Aí existe um tratamento para isso, ok? Bom, aí eu termino assim a nossa aula. A gente se vê até na próxima aula. Um abraço.